Galera, vamos para mais um Giro BPR por aqui, onde a gente traz as últimas do Vozão. A gente sabe aí de jogadores que estão saindo, jogadores que podem estar chegando. Todo dia tem uma novidade, mas hoje eu queria falar com vocês sobre a possibilidade que não é pequena de Robson sair. Isso mesmo, o presidente Robson de Castro poderá sair esta semana. Então eu vim aqui falar com vocês sobre isso, até se preparar. O que é que acontece se o Robson pedir para sair? Vamos falar sobre isso? Só peço para você deixar o like, tá? Deixa o like, compartilha, manda pra galera. Quem puder dar aquela força pra gente, aquela força pro nosso trabalho, seja membro, cara. Tem o botão Seja Membro aqui embaixo, a partir do plano BPR Bronze. Você ainda entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar de Ceará, vamos falar do giro de notícias, né? Vamos falar das últimas do Vozão. Mas é o seguinte, eu quero falar de Robson de Castro primeiro, presidente que tá sumido, né? Que pelo menos ao torcedor ele não fala mais tem muito tempo. O Ceará foi rebaixado tem mais de um mês. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 15 de novembro e o Ceará foi rebaixado no dia 8, né? Foi rebaixado na penúltima rodada. Então já tem um mês e 10 dias do rebaixamento do Ceará e nenhuma palavra foi transmitida aí pelo presidente Robson de Castro. Deixou o Albeci para trabalhar, principalmente na parte do futebol de contratações, né? O Albeci, Juliano Camargo, PC Guzmão, essa galera que está mais à frente e dando a cara a tapa, né? Dando realmente a impressão de que eles estão com uma certa autonomia para contratações. E aí a parte de rescisões, venda de jogadores, ficaria ainda com João Paulo e o presidente Robson. Acontece que o Ceará ele precisava equalizar as contas, né? Precisava pagar dívidas, precisava honrar os compromissos. Havia aí algumas informações de que salários estavam atrasados lá dentro do Ceará. Então, com as vendas dos últimos jogadores, e o Ceará tem vendido bastante, né? Vendeu Sobral, vendeu Marcos Vitor, vendeu Messias, Mendonça, acho que eu esqueci alguém aí, Bruno Pacheco, para o rival, inclusive, né? Parece ter sido aí uma liquidação, né? O Ceará então vendendo jogadores até abaixo de preço do mercado para conseguir equalizar e ficar sem dívidas aí, ou pelo menos diminuir bastante as dívidas do clube para começar 2023 um pouco mais tranquilo nesse quesito. Será que isso que foi feito, e a impressão que eu tenho é essa mesmo, foi porque o Robson queria já meio que quitar as dívidas para poder sair do clube? Essa é a grande questão, né? E eu tô vendo alguns movimentos de bastidores. Quem é mais ligado aí a informações de bastidores está ligado. Existe um forte boato e uma forte possibilidade do Robson finalmente sair do Ceará nessa semana, tá? Nessa semana. Então, queria falar sobre isso até porque o Danilo Lopes, que é candidato do Conselho Deliberativo, comentou esta situação, comentou sobre essa possibilidade no Twitter, cara. Então a gente não perdoa, a gente olha, já analisa e vai aqui, ó, falando também sobre as últimas tuitadas de Danilo Lopes, que é candidato ao Conselho Deliberativo, né? Desculpa, é candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Essa eleição que foi, inclusive, adiada aí para o ano que vem, para o mês que vem, tá? O Danilo falou, como a eleição para o CD, que é o Conselho Deliberativo, foi suspensa, caso o atual presidente da executiva renuncie, o atual presidente do CD deve convocar eleições para os dois cargos vagos, presidente e um vice. Isso é algo que é do estatuto do clube. Se o Robson renunciar, não é dar licença, né? Não é tirar licença, é renunciar. Se ele renuncia agora, nesse momento, nessa semana, ou no mês que vem, enfim, mas pelo menos antes da metade aí do mandato dele, tem novas eleições para presidente e para um vice, tá? Então essa é a situação para caso ele renuncie. E aí tem algumas respostas, tem gente aqui falando, quais as chances disso acontecer? O Danilo fala, não consigo afirmar, mas essa possibilidade existe. E aí, em outro post, o Danilo já está falando aqui, ó, em caso de licença, né, que é a outra possibilidade de o Robson sair. Em caso de licença do Robson, o segundo vice, que é o Carlos Moraes, lembrando que o primeiro vice renunciou, né? Então, o segundo vice, Carlos Moraes, assumiria a presidência, visto que o primeiro vice renunciou. Acabei de falar isso. Em caso de renúncia, o que 99% dos alvinegros espera, do RC, o Carlos Moraes ele assume a presidência, mas para conduzir
até a eleição da executiva, no caso então, a eleição de um presidente e um vice. Entenderam? É simples. Se ele tirar a licença, o Carlos Moraes assume e pronto. É isso. Em caso ele renuncie, aí o Carlos Moraes assume só para conduzir o clube até essas novas eleições para a presidência e para a vice-presidência da executiva. Tá bom? Entenderam? Então essa é a situação, né? O Danilo Lopes não está tuitando isso à toa, certo? E até tem alguém aqui falando uma pergunta parecida com aquela. Tem possibilidade de Robson de Castro sair? E o Danilo falou, com certeza, tá? E é o que a gente está ouvindo falar por aí, certo? Que há essa grande possibilidade do Robson sair. Eu vou até abrir de novo aqui o Danilo, o Twitter do Danilo, porque tem aqui um outro ponto, onde ele fala que em caso de renúncia do Robson e do Carlos Moraes, certo? Porque o Carlos Moraes hoje é o atual vice e é o único vice do Robson. Então, se o Robson renuncia e o Carlos também, o presidente do Conselho Deliberativo assumiria a executiva até a nova eleição. Ainda é o Evandro Leitão, né, gente? Se eu não me engano, ainda é o Evandro Leitão, porque não foi eleito outro. Então, essa eleição aí tem que ser até, no máximo, em 90 dias, certo? Cara, então, a gente vai ficar de olho nisso. Fiquem ligados. Ative o sininho de notificação, porque se tiver novidades, qualquer novidade, a gente volta aqui para falar sobre essa renúncia, sobre essa saída do Robson. Comentem aí, vocês acreditam que o Robson finalmente vai pedir para sair? Cara, eu acredito que essa possibilidade também é muito alta. Eu diria que, é claro que depende da decisão dele, né? Mas hoje está muito próximo disso acontecer. A pressão familiar em cima dele é muito alta, a pressão da torcida é muito alta, a pressão dos diretores que estão lá no Ceará também já está incomodando o Robson de Castro, porque o cara está prejudicando todo mundo, né? Com esse sumiço dele, com essa falta de diálogo com a torcida, com esse descaso, né, cara? É um total descaso que o presidente tem com a torcida e com todo mundo que tem interesse no Ceará, que quer ver o Ceará bem. De repente o presidente sumir dessa forma. Então, existe sim essa possibilidade, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar confirmações, vamos aguardar esses próximos dias, principalmente esses 2 próximos dias. Acredito até que se não vier essa semana, é porque ele vai aguardar as eleições do Conselho Deliberativo, que serão no próximo mês, certo? Acredito isso. Se ele não renunciar nesse mês, renunciar ou tirar licença, é porque ele vai esperar ainda as eleições do Conselho Deliberativo. Mas se eu fosse dar meu palpite, acho que está próximo, sim, de ele sair do Ceará. Comentem, o que vocês acham dessa possibilidade? Comentem sobre tudo isso. É um vídeo que eu quis fazer apenas sobre isso, porque eu acho que é algo esperado pelo torcedor. Não tenho nada contra a pessoa Robson de Castro, nada, a pessoa, o ser humano, nada. Mas é porque a forma como ele conduziu o Ceará esse ano, principalmente, tendo tantas frustrações e culminando com o rebaixamento, foram horríveis. Mas eu acho que pior ainda foi a forma como ele conduziu o pós-rebaixamento, né? Sumindo, sem dar satisfação nenhuma, sem dar as caras. Isso pra mim ainda foi pior, sabe? Talvez ainda houvesse algum jeito de ele querer ficar no Ceará, mas não dessa forma, dando as costas pro seu torcedor, tá bom? Então é isso, deixa o like, como eu falei, ative o sininho de notificação, qualquer momento a gente pode voltar por aqui. Quem puder dar aquela força pra gente, seja membro, cara, a partir do plano BPR Bronze você ainda entra no nosso grupo do Zap. Aproveita e vai também na nossa lojinha da Centauro, tem um link aí na descrição, onde a gente tem a lojinha BPR lá da Centauro e tem o nosso cupom que é o BORAVO10, você tem 10% de desconto em compras online na Centauro. Beleza? Até o próximo vídeo, valeu, bora vozão e bora porracha.